Olá, sou o professor Creito, né? E na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre equivalência lógica. Na aula passada a gente falou sobre a definição de equivalência lógica. Na nossa aula de hoje a gente vai ver algumas proposições para encerrar. Então, primeiro vamos falar de algumas proposições, né? Proposições associadas a uma condicional. Então, o que seriam essas proposições associadas a uma condicional? A definição disso, né? Então, dado a condicional P, se P, então Q, né, chama-se proposições associadas a P, se P, então Q, as três seguintes proposições condicionais, que contém P e Q. Então, as proposições associadas, né, definição, são essas três. A primeira seria a proposição recíproca, né? O que seria essa proposição recíproca? Seria uma proposição associada a uma condicional. Se P, então Q, então a recíproca de se P, então Q, é se Q, então P. Então isso aqui é o que a gente chama de proposição recíproca. A proposição contrária é se P, então Q, então contrário é isso, é se não P, né, então não Q. Então isso é o que a gente chama de proposição associada a uma condicional, chamada de proposição contrária. Então a proposição contrapositiva de se P, então não Q, a contrapositiva seria a negação de Q, se não Q, então não P. Então esse daqui seria a contrapositiva dessa proposição se P, então Q. Então essa seria uma proposição associada, né? Então são essas três: a recíproca, a contrária e a contrapositiva. São as três proposições associadas, né, a uma condicional. Então vamos às tabelas verdades, né, dessas quatro proposições. Então aqui nós temos P e Q, né, são duas proposições. Então o número de linha é 2 elevado a 2. Então essa tabela vai ter 4 linhas. Então, a gente teria P, Q, as duas podem ser verdadeiras. Então, se as duas for verdadeira, então se P, então Q vai ser verdadeiro também. Se Q, então P, nesse caso aqui Q e P, também seria verdadeiro. A negação de P e a negação de Q. Como aqui são verdadeiros as duas, né? A negação de P vai ser falso e a negação de Q vai ser falso. Então, falso e falso no sim, então vai dar verdade. A negação de Q, né, seria falso, porque está verdade, e a negação de P também seria falso. Então, se as duas são falsas, no sim, então o valor lógico é verdadeiro. Então, a gente tem na segunda linha verdade para P e falso para Q. Então seria uma possibilidade também, falso e verdade. Então, se P, então Q, nesse caso aqui é a única situação em que a condicional é falso, é quando eu tenho falso e falso. Nesse caso aqui seria falso. Se a gente fizer Q, se Q, então P, então Q, falso e verdade, no sim então a gente vai ter verdade. Aqui a negação de P, se P é verdadeira, a negação vai ser falso. E a negação de Q, que é falso, então vai ser verdadeiro. Então, falso, que é a negação das duas, falso, e verdade, nesse caso aqui vai ser verdade. Já aqui, o que a gente tem? Não Q, se não Q, então não P. Então a gente teria não Q, negação, aqui é falso, então a negação vai ser verdade. Aqui a gente tem verdade, a negação vai ser falso. Então, verdade e falso, a condicional é a única situação em que é falso a proposição. A gente tem outra situação que a gente pode ter P falso e Q verdade.
Então, se P é falso e Q é verdadeiro, usando a condicional, o valor lógico vai ser verdade. Se Q é verdade, nesse caso é verdade, Q é verdade, P é falso. Então, falso, verdade e falso, né? No se então, que eu tenho Q, se Q, então P, então verdade e falso. Nesse caso aqui a gente vai ter falso, né? E aí a gente tem aqui o que? Não P, né? Então a negação que está falso. Quando eu faço a negação, verdade. É verdade. Eu faço a negação de que? Vou ter falso. Então, verdade e falso, né? Porque aqui é a negação. Eu vou ter o valor lógico falso. E aí a gente tem a negação de que? Negação de que? Falso, né? Então, a negação de P. Então, falso e verdade. Nesse caso aqui, o nosso valor lógico vai ser verdadeiro, né? Que a gente teria a negação de Q e a negação de P. Então, na última linha, a gente pode ter a possibilidade verdade e verdade. Se então, quando as duas, verdade não, falso e falso. No se então, quando a gente tem as duas falsas, então, se P é falso, então Q é falso, então o valor lógico dessa proposição vai ser verdadeiro. Se a gente tem agora não Q, ou a gente tem Q, se Q, então P. Então falso e falso também que vai dar verdadeiro. Agora a gente faz a negação de P e a negação de Q. A negação do falso que é verdade, aqui a negação vai ficar verdade também. Então vai ficar verdade, verdade, né? Negação da negação. Então a gente teria verdade. E por último a gente teria não Q e não P. Então seria negação de Q, verdade, e a negação de Q, verdade, e a negação aqui de P também daria verdade. Então teria verdade, verdade, e o valor lógico seria verdadeiro. Então construímos a tabela dessas quatro proposições. Se P, então Q, se Q, então P, se não P, então não Q, e se não Q, então não P. Então temos essas quatro proposições. Então o que a gente tem? Se P, então Q. A gente tem o valor lógico dessa tabela é verdade, falso, verdade, verdade. Aqui eu tenho não Q e não P. Então, valor lógico, verdade, falso, verdade, verdade. Então, observe que essas tabelas verdade de se P, então Q, e se não Q, então P, observe que as tabelas verdade são iguais. Quando isso acontece, a gente chama que essas proposições são equivalentes. Então, se não P, se P, então Q, é equivalente a não Q, então não P. Então, essa daqui é equivalente a essa outra proposição. Então, a gente tem que se Q, então P, a gente tem essa tabela verdade, e não P, então não Q. Observe que a tabela verdade de se Q, então P, é igual a não P, então não Q. Então a gente tem verdade, 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 falso, falso, verdade, verdade. Então essas duas tabelas aqui também são duas tabelas, ou essas duas proposições compostas, não, se não Q, então não P, e não P, então não Q, são duas proposições equivalentes também, porque elas têm tabelas verdades iguais. Ó, se P, então Q. Se Q, então P. Observe que essas duas tabelas, a gente tem verdade, verdade, falso, verdade, verdade, falso, verdade, verdade. Observe que essas duas tabelas não são iguais. Aqui a gente tem falso e aqui a gente tem verdade.
Então aqui já essa proposição com essa outra proposição já deixam de ser equivalentes. Então se P, então Q não é uma proposição equivalente a Q, se Q, então P. Então aqui a gente tem um exemplo de proposição que não é equivalente, porque as tabelas verdades dessas duas proposições não são iguais. Outra situação de proposições que não são equivalentes é essa daqui. A gente tem verdade, verdade, mas aqui ó, falso e aqui é verdade. Então, duas proposições só vão ser equivalentes se as suas tabelas verdades forem iguais. Nesse caso aqui, essa tabela verdade de P, se P, então Q, é diferente da não P e não Q. Então, temos duas proposições não equivalentes. Então, outras denominações, né? Vou falar aqui de proposição contrária de se P, então Q. Então, a proposição contrária é não P e não Q. Também a gente chama de a inversa, né? De se P, então Q. A inversa seria não P, então não Q. Temos a proposição, outra denominação. Então, proposição contrária pode ser chamada também de proposição inversa. Temos também a contrapositiva, que é se P, então Q, então não Q, implica, ou não Q, se P, se não Q, então não P. Então a proposição pode ser chamada de contrapositiva, pode ser chamada também de proposição contra-recíproca. Então eu posso chamar contrapositiva ou contra-recíproca, onde vocês vê esses dois nomes aqui. É a mesma coisa. Se P, então Q, também chamada de proposição direta, certo? Então se P, então Q, a gente chama também de proposição direta. Então aqui é só outras denominações que vocês podem encontrar em outros livros, mas como que é chamada essas proposições? Pode ser inversa, contra-recíproca ou direta, ou contrária, contrapositiva, né? Então vai aparecer esses nomes aí. Então vamos a um exemplo. Então, tem o seguinte exemplo. Achar a contrapositiva da condicional. Então a gente quer encontrar a contrapositiva. Se x é menor do que zero, temos a seguinte condicional. X é menor do que zero. Se x é menor do que zero, então x não é positivo. Então temos essa afirmação. Então, vamos chamar de proposição P, x é menor do que zero. Vamos aqui. Que x é positivo. Então temos essa primeira aqui, se P, então Q. Então x menor do que zero, a proposição Q. X é positivo, a proposição Q. Não. P é a proposição x menor do que zero e Q é x positivo. Então a condicional teria a seguinte condicional, né? Dessa proposição aqui, como é que a gente vai fazer? X é menor do que zero, P, se P, então x não é positivo. Então, a negação de x é positivo é x não é positivo. Então, isso aqui seria a negação de Q. Então, a gente tem a condicional. O que a gente está querendo encontrar é a contrapositiva. Então, a contrapositiva vai ser a negação dessa proposição aqui, né? Está querendo encontrar a negação dessa condicional. Então, fica a negação da negação de uma proposição, Q, então, não P. Então, a gente vai ter que a negação da negação de Q, é o próprio Q, implica em não P. Então, se Q, então não P. Então, essa é a contrapositiva. Então, se X é positivo, que é o Q, que é o Q, essa proposição Q, tá aqui, X é positivo, então X não é, né, negação de P. P é X menor do que zero. X não é menor que zero. Então a gente tem esse exemplo aí de encontrar a contrapositiva da condicional.
Então o que é que a gente tem? A gente tem outra definição, né? Temos a proposição não P e não Q, não P, tá aqui, e não Q. A gente pode usar essa simbologia aqui, ou a gente pode usar essa notação aqui. Essa notação P e essa seta voltada aqui, Q é a mesma coisa que não P e não Q. Então a gente tem isso aqui. Então a tabela verdade isso aqui ficaria. Ó, então temos aqui as duas podem ser verdadeiras, a negação de P é falso e a negação de Q aqui também é falso, né? Porque as P e Q são verdades. Então aqui como é o conectivo I, então falso e falso, nesse caso aqui vai dar falso. A gente pode ter falso e verdade, então a gente teria a negação de P seria falso e a negação de Q seria verdade. No conectivo I, quando a gente tem pelo menos um falso, o valor lógico vai ser falso, né? A gente pode ter também falso e verdade. Quando a gente fala negação, a gente vai ter verdade e falso. Então aqui, como é o conectivo é o I, vai ter o valor lógico falso. E na última a gente tem verdade e verdade, que é a única situação em que o conectivo I é verdade. Então, não P e não Q, né, a gente usa essa notação ou essa notação, que a gente tem como tabela verdade isso aqui. Então a gente tem aqui a proposição não P ou não Q, né? Temos essa proposição não P ou não Q. Então essa notação que a gente pode usar o que? P, a seta voltada para cima, isso aqui quer dizer que é a negação das proposições, só que o conectivo usado é o ou, né? E aí a tabela verdade seria verdade, verdade. Quando a gente faz a negação de P, a negação de Q, a gente vai ter falso e falso. E aí, como a gente está usando o conectivo ou, nessa situação falso e falso, é a única situação em que é falso, o valor lógico da proposição. Outra situação que a gente pode ter é verdade para P e falso para Q. Então, nessa situação, a gente tem falso e verdade, porque a negação de verdade aqui é falso e a negação de falso é verdade. Nesse caso, como o conectivo que a gente está usando é o ou, né? Então aqui vai dar verdadeiro. A gente pode ter também falso e verdade. E aí quando fazemos a negação, como o conectivo que a gente está usando é o ou, então a gente vai ter também verdade. E a última, os dois são falsos. A gente faz a negação de P e Q, eu vou ter verdade, como o conectivo que a gente está usando é o ou, então o valor lógico vai ser verdadeiro. Então aqui a gente tem não P ou Q, né? Ou a gente pode usar essa notação P, seta voltada para cima, Q. Então, se aparecer essa notação aqui, isso é a mesma coisa, é equivalente a não P ou não Q, certo? Então, com mais esse exemplo, com essa definição, a gente encerra a nossa aula.